Boa noite, gente. A internet caiu e aí a live acabou sendo encerrada, mas a gente está retornando. Já chamei nosso convidado para poder estar junto com a gente novamente. Peço desculpa, mas o sinal está um pouco ruim, mas agora eu creio que vai melhorar. Vamos esperar ele entrar aqui para a gente poder continuar nossa live. Tá entrando. E aí? Boa noite de novo. A internet caiu, aí eu acabou tendo que encerrar a live, mas aí eu já iniciei outra aqui para a gente poder continuar. Acho que agora vai ficar melhor. Acho que a internet deu uma melhorada. Eu mudei de local também para ver se ajuda. Tá oscilando um pouco o sinal, né? Tá bem estranho. Tá dando para me ouvir? Picotado, mas sim. Aqui o sinal tá completo, né? É, Mas vamos eu, lá. até- eu desliguei todos os outros aparelhos aqui da casa, só tem eu em casa, inclusive, para poder não ter esse problema, porque eu sei também que esse horário é um tanto complicado, né? Final de semana, né? É bem complexo aí, né? Mas vamos lá, pode continuar, porque tá dando para te ouvir direitinho, então todo mundo tá É, conseguindo ouvir. vamos lá. O pessoal está comentando aqui que tá dando para ouvir, né? Então, quer pedir o pessoal aí para dar esse feedback para a gente aí, né? Na qualidade, né? Tá bom? Mas vamos lá, Maria Elisa, eu acho que me apresentei, mas acho como cortou o vídeo, então vou me apresentar novamente, né? Eu sou Romualdo Braga, sou professor de História aqui em Campos do Goytacazes, trabalho no Estado, sou militante da cultura aqui em Campos, né? Há mais de 20 anos, exatamente. E entre as funções que eu desenvolvo profissionalmente, eu sou produtor cultural, né? E tenho como assinatura alguns festivais, né, dentre eles o Dia do Rock aqui, que é um projeto de lei da cidade, o Dia do Rock Goitacá, que é uma referência à cidade. Também sou produtor do Campus Jazz Blues de Campos também. Trabalho na área de cultura em Campos como forma de, não como forma profissional, né, mas com uma militância pessoal, como um desejo de que a minha cidade possa prosperar, e isso significa tratar a cultura como algo primordial para o avanço social, econômico e político da nossa cidade, né? Então, eu encaro Com que certeza. quando eu digo que eu sou militante é porque não há uma relação de finanças, né? Mas se vier o dinheiro, a gente é ótimo também, porque é bom para pagar, né, a cerveja, pelo menos, né? Então, em tempos de pandemia, né, é sempre interessante ter uma ajuda financeira. Mas eu sou também, aqui em Campos, há 22 anos, eu fui de uma rádio, fui apresentador de um programa de rock, fui produtor dessa rádio, trabalhando em outra rádio também chamada Educativo FM, que lida sempre com a música autoral, né? E é uma das marcas, né, do meu desejo pessoal de incentivar a cultura enquanto manifestação, não enquanto repetição, né? Não como um formato popular, mas um formato muito mais voltado para as manifestações em todas as áreas, né, da cultura, né? E Campos é um celeiro muito forte de cultura em todas as vertentes, né? Então, eu me coloco naqueles de que quer que a sociedade tenha um avanço cultural, né, de maneira sólida, ou seja, incentivar a cultura na sua base. É isso. Eu acho que deu para sintetizar um pouquinho. Eu sim. E você falou muito da questão de festival, de militar, para poder essa cultura da cidade não adormecer. E assim, para você, qual é a maior importância de manter essa cultura ativa e esses festivais? Assim, qual a importância de estar sempre produzindo esses festivais na cidade?
Bom, eu tenho 44 anos, faço 45 esse ano, né? E desde criança eu acompanho a cena de rua de Campos, né? Eu nasci num período em que a cidade celebrava a sua festa do Santíssimo Salvador, né? Que é o padroeiro da cidade, e utilizava a praça, né? Eu acho que era o momento que a população se encontrava, né? Então eu enxergava a praça como aquele momento de você é, ter um lazer, né? E era permitido para todos, principalmente que o show era gratuito, né? Então havia essa cobrança. Eu também assisti alguns shows, não muitos, né? No parque de exposição da cidade, né? Então eu vejo esses dois elementos de espaços físicos, né? O espaço público privado e o espaço público, né? Aberto, né? Sem qualquer finanças. E hoje eu enxergo de uma maneira de que esses dois têm que ser flexibilizados. Então, Cíntia, quando eu digo que a cultura em campus ela precisa de militância, é porque a gente, infelizmente, está fadado, né, a não ter um incentivo público para que haja as manifestações culturais, para que os artistas tenham um espaço público, né? Então, eu, ao longo desses anos todos, eu tenho tentado, né, e até mesmo coloco como tese de que tentativas, né, são tentativas de incentivar os nossos artistas locais, né, com a sua música autoral, incentivar, né, que haja mais espaço para que esses artistas possam frequentar, né, possam mostrar a sua música, e espaços públicos, de fato, de que sejam para o público, né, que é uma proposta, né, secular. As praças foram criadas para isso, né, numa ideia de agregar lazer, cultura, descanso, né? Então, é dessa maneira que eu enxergo que a cultura em campos ela precisa ser mexida, ser incentivada para que o público não seja colocado como uma coisa ruim, e sim como um espaço mesmo de prazer, de lazer, né? De encontro da família. É isso. Infelizmente, não é só em Campos, né, que acontece essa desvalorização da cultura e dos movimentos culturais. Eu não sou da cidade, mas na minha cidade eu vejo muito isso. Sou de Conceição de Macabu, que é próxima aqui da cidade, e eu vejo que tanto nessa minha cidade quanto em outras que eu conheço, são poucas as que realmente o setor público ele chega junto assim para poder incentivar de fato a cultura, os movimentos artísticos. Não é algo muito lucrativo quando eu vejo assim, né, que não é algo que dá muito lucro. Então o interesse não é tão grande, mas que eu vejo como essencial. Você falou da questão de ocupar os espaços, de dar realmente a função que para eles foram criados, como a praça, de ter de um local para esses movimentos. Um exemplo na minha cidade é que tinha uma rua que não era um estacionamento, a rua no centro da cidade, e aí criaram uma cobertura e chamaram de Rua da Arte. Maneiro. Aí Aí, quase todo final de semana tem alguma banda que toca, alguém que se apresenta, e isso fez com que a população fosse mais para a rua, para a praça da cidade, porque essa rua fica localizada numa praça, próxima a uma praça. Então, eu percebi que a importância disso, de você oferecer um pouco mais de cultura para que as pessoas saiam de casa, né? Abram um pouco o seu mundo, o seu espaço, porque a gente fica muito contido e acaba não conhecendo, interagindo, né, com outras pessoas, conhecendo a história. E em Campos eu percebi muito isso também, que eu percebo que tem bastante atividades culturais em comparação a outras cidades, mas ainda há essa defasagem, né? Assim, o grande problema realmente é a relação do público e do privado, né? As prefeituras em si, o governo, e é uma repetição do governo do Estado, e automaticamente uma política federal, de que as manifestações populares elas não têm valor financeiro, elas não dão voto, né? Elas em si, a cultura em si, ela não dá voto. O que dá é o show que está tocando, né, nos rádios, né? Hoje nem tanto, hoje nas redes sociais em geral, mas isso é que dava dinheiro para eles, é isso que interessa. Então,
geralmente os candidatos a prefeito, a vereador, até nesse período a gente avalia isso, eu vou trazer para a nossa cidade cultura, né? Parece sim que a cultura é uma coisa que você compra no supermercado, né? Não é uma coisa que você tem dentro de casa, né? Na sua própria rua, como você acabou citando, né? Em Campos, assim, devido a essa... Está mudando, né? Não estou falando que há um regresso, né? O contrário, eu enxergo que em Campos nós estamos progredindo. Porque setores, diversos setores aqui em Campos da cultura, por exemplo, o pessoal do samba, o pessoal do rap, o pessoal do rock, né? O pessoal do skate, o pessoal da bicicleta, o pessoal do remo, eles estão começando a enxergar de que tem que ser por eles mesmos, né? Tem que ser por cada setor se manifestar e se apoiar e se valorizar, né? Então, Cintia, é possível hoje você visitar alguns lugares aqui em Campos hoje, né? Bairros que tem isso aí, que tem essa relação de manter vivo aquela manifestação cultural da sua rua, né? Bairros que são do samba, que todo final de semana você encontra, como nós estamos conversando agora, está rolando lá pelo menos uma roda de samba, né? Com a caixinha de fósforo, né? Uma coisa bem simples. Bem simples, mas que automaticamente é um tijolinho para realmente você fortalecer um movimento que vai crescer com tijolinho por tijolinho, né? E eu falo de que os governos em si, né, as instituições governamentais vão entender que aquela manifestação você não pode descartar. Primeiro, que vai perder voto. Segundo, né, que é um público de consumidor, né? É porque as pessoas realmente não olham assim para dentro da cultura como um setor econômico. Vai lá, aquele negocinho que ele faz lá, aquele negocinho, não. Mas não se fala que se mexe um setor. Um setor, por exemplo, de música, em qualquer cidade tem uma lojinha que vende um violão. Pode ser cidade com 10 mil pessoas, né? 10 mil pessoas. Aquela cidade tem uma lojinha que vai vender o violão, vai vender corda, vai vender pilha para o radinho, né? Que vai automaticamente criar uma relação de que a cultura ela é uma força econômica, né? Inclusive, quando eu falo, por exemplo, de dois eventos que eu tenho, digamos aqui, que um eu faço parte ainda, o outro não. Mas os dois eram encarados, sabe? Foi apresentado, por exemplo, o Dia do Rock, eu apresentei em 2013 com alguns amigos aqui que assinam esse projeto comigo, para o poder público, né? E a gestão, na época, deu risada. Não, isso de negócio de rock, isso não é para ninguém, isso aí vai ter 10 pessoas. Isso aí é para meia dúzia, né, de camisa preta, né? E assim era tratado também os outros segmentos, o pessoal do samba e outros segmentos, né? E quando a gente conseguiu a aprovação, desde que foi criado, o Dia do Rock foi criado em 2013, desde 2013, todos os anos as praças onde acontece o evento, o Dia do Rock de Goitacá, estão cheias. Não são menos de 2, 3 mil pessoas, né? Por quê? E consumidores de bebida, de comida, de roupa, né? De automaticamente você falar assim, não, há uma movimentação econômica, né? E essa minha cabeça sobre esse Dia do Rock também, ela acabou influenciando o Campus Jazz Blues nosso de Campos. Porque são projetos, né, que falam sobre ocupação do espaço público, de utilizar esse espaço público, né, para o povo, com as suas manifestações, né? E isso não custa nada, sem custo nenhum. Você não paga para entrar na praça. A praça já foi criada para isso mesmo, né? Eu acho que vocês da área de urbanismo, né, entendem melhor do que eu para falar sobre esse assunto no que diz respeito ao espaço físico, né? Qual é o objetivo de se ter um espaço físico em qualquer cidade, né? É uma válvula de escape, né? Nas sociedades da Revolução Industrial, né? Pós-Revolução Industrial, se enxergou que tinha que ter o domingo, né? Tinha que ter o dia do descanso e um lugar para essas pessoas descansarem. Então a praça foi criada para isso, né? Então a gente alimenta essa ideia de que tijolinho por tijolinho, né? Aquela manifestação lá naquela rua, lá daquele beco, vai ocasionar, entendeu, de uma sociedade mais rica, né? Rica culturalmente, porque ela fala sobre o seu dia a dia, rica em termos de espaço físico, né? Valorização, né? Arquitetura. Nós temos aí cidades como Paraty e outros festivais e outros eventos que acontecem nas cidades que são históricas, né? Que são históricas por quê? Pela valorização do espaço físico e também do local, da pessoa humana, né?
Então eu entendo que a cultura passa por aí, passa por você enxergar primeiro de que um tijolinho é necessário para a gente construir uma sociedade melhor. Sim. E eu percebo também que esses movimentos culturais, eles aproximam muitas pessoas, né? Porque eu acho muito bonito quando você se une, como você falou, vamos colocar uns tijolinhos. Chega uma hora que um quer ajudar, o outro quer ajudar, a outra pessoa se interessa e acaba que cria um grupo, e esse grupo, aos poucos, vai atingindo uma escala maior e as pessoas vão se interessando, vão se unindo. E cria uma identidade forte, muitas vezes, né, para o local. Então é bonito você chegar, por exemplo, numa cidade, você identificar os traços culturais daquela cidade. Você acaba identificando a história da cidade, das pessoas. Então, eu acho assim, incrível isso, você ter cidades que têm, assim, transpareçam mais a cultura, que você fique contagiado com essa energia das pessoas, em criar movimentos, em mostrar quem elas são, né? Porque a cultura tem muito disso. Isso, é verdade. Porque cultura em si, fora ser uma coisa, vamos dizer assim, recreativa, né, que está relacionada a lazer, ela também é uma proposta de humanização, né? Eu citei isso um tempo atrás, conversando com os amigos, que o Festival de Jazz Blues de Rio das Ostras, para mim, a maior manifestação da região, eu acho que se duvidar do Brasil, mas eu não conheço muitos festivais espalhados pelo Brasil, só conheço mais dois, mas esse de Rio das Ostras, ele me mostrou uma coisa muito interessante, que é quando a população quer que o festival aconteça. Porque o festival não é só uma coisa que Romualdo vai sair daqui para ir, não. É ele, o cidadão da cidade, que é para ele. É o meu festival. Né? Eu quero que tenha essa manifestação, porque que é da minha cidade, né? Então mostra um pouco de pertencimento, mostra um pouquinho de identidade, né? E aí você conversa. Eu já tive o prazer de conversar com um ambulante, né? E que ele falando sobre os artistas. Não, eu participei aqui dos festivais, tal. Aí a esposa desse ambulante chegou para perto e participou. Eu esqueci até do evento e fiquei conversando com ele sobre os festivais, das edições anteriores, né, em que eles falam sobre a questão de que eles escolheram o lugar para onde aconteceu o festival, né, porque ia ser mais fácil para o trânsito. E então, aí eu falei, cara, o festival não é da prefeitura, o festival não é da empresa X, não é do produtor, o festival é da cidade. Então, assim, alcançou o ápice que eu acho que tem que ter todo evento cultural, né? Porque a cultural está relacionada àquele povo, aquela relação, aquele pertencimento, aquela relação. Então, o festival, para mim, é um exemplo. Eu gostaria que no futuro, na minha cidade, todos enxergassem o Dia do Rock como sendo o Dia do Rock nosso, né? Não é aquele evento, aquela galera que gosta de rock, não é. É um evento nosso, né? Como o Jazz Blues, assim, existem outros festivais aqui em Campos que eu não participo, claro, mas que eu acho essencial, que é o pessoal que criou o Dia do Forró, entendeu? Tem um grupo querendo criar o Dia do Samba, né? O Dia Municipal do Samba, né? E aí você fala que as pessoas que querem que tenha, né? Então, aí você fala que a cidade tem cultura. Aí que tem cultura. Não é o contrário, né? Como o deputado, o vereador, o que for, eu vou trazer cultura para a nossa cidade. Aí vai lá e chama um show do artista nacional, que está bem nas paradas lá, que canta 2 frases lá e acabou a cultura, né? E não é nem a cultura dele, é a cultura que ele repetiu de um outro artista que deu dinheiro, né? Então, para mim, cultura passa por esse conceito, né? Primeiro de humanização, né? Eu acho que como você citou, né? A produção de um festival, ela não tem que ser do profissional, ela tem que ser do amador, né? Daquele cara que ama, né? Que ama aquilo, que está relacionado com ele, né? Eu vivi isso aí com os festivais que eu produzo aqui, mas eu chamo sempre para participar as pessoas que eu acho que têm a ver, né? Estão inseridas, e não o profissional X que entende de som, de PA, disso. Eu falei, não, meu irmão, vamos fazer um festival. Mas como é que vai ser esse festival? Vamos estudar aqui, né? Quais são os nossos artistas de Campos que são da área de música, né? Vamos conversar com eles, né? E aí daí vai surgir realmente
um aculturamento, né, de um evento popular, né? É o que eu entendo. Quem sabe um dia não aconteça um evento bem grande, assim, com todas essas manifestações, com rock, samba, forró. E acho que seria bem interessante também você criar um grande evento que pudesse ter um pouquinho de cada estilo, agregando todos. Eu acho que seria bem interessante também, né? Você É, ter uma abordagem assim mais geral. eu Sobre penso isso. o dia do rock. Isso. O dia do rock, por exemplo, aqui em Campos, Sobre esse ele dia é do próprio rock. isso. Repete para mim que eu não ouvi, por favor. Pedir para você falar um pouco mais sobre o dia do rock, apresentar mais assim, especificamente esse evento. Ah, tá. Então, muito legal, né? Assim, como eu citei mais cedo, eu milito há muitos anos na rádio, em rádio aqui em Campos, né? E caí por acidente. Eu não sou nem profissional, eu não sou nem graduado em comunicação aqui, né? Eu tenho uma pós-graduação em comunicação, mas não tenho uma graduação formada em formação de comunicador. Mas a minha relação com a música, em especial para o rock, me levou para dentro do rádio, né? E eu, estando uma vez no rádio, isso no final da década de 90, né? Nós estamos falando sem redes sociais para a interação das pessoas. Então eu recebia telefonemas, telefone fixo, né? E um desses telefonemas foi de uma pessoa que era músico em Campos, né? E eu posso levar minha música aí na rádio para tocar? Claro, eu já conhecia, mas eu não sabia que era a mesma pessoa, né? Que a voz do ouvinte, da pessoa que pediu para ir à rádio para entregar a música, era diferente do cantor que eu conhecia, né? E aí, para minha surpresa, essa pessoa chamava-se Luiz Ribeiro. Inclusive, está fazendo 10 anos hoje da morte dele. É até uma coisa que me deixa um pouco emocionado. Mas a partir da morte dele é que cria um laço a gente querer criar o dia do rock, né? Porque esse cara que me ligou levou a música dele gravada no CD, eu toquei a música dele e a gente começou a ter uma relação, não de amigos, né? Mas do cara do rádio com o cara que é da banda. E aí, às vezes me ligavam, vou tocar em tal lugar. Aí eu anunciava no rádio, né? Quando o rádio ainda era um mecanismo importantíssimo para divulgação de eventos, né? Era a rede social da época, né? Final da década de 90. E eu fui a muitos shows dele em bares, em lugares fechados, lugares abertos. E aí daí criou-se um laço e outros artistas da cidade começaram a fazer a mesma coisa, né? Então, ao longo dos anos, eu fui criando um laço com a cena de músicos de Campos, né? E, como eu disse, há 10 anos atrás, o Luiz Ribeiro faleceu, né? E o falecimento dele, né, foi de um artista muito importante para a cidade, né? E que poucas pessoas sabiam disso, inclusive eu, né? Mas ele era um cara que na década de 60, né, ele, graças a Deus, ele tinha uma família que tinha condições financeiras, que deu um instrumento para ele e ele montou uma banda. E ele, na década de 60, em plena ditadura militar, ele ocupa a principal praça da cidade, que é a Praça do Liceu, né? A Praça do Liceu, você deve conhecer um pouco aqui, né? Então, e ele ocupa isso e faz um show de rock ali, né? E esse show de rock foi marcado. Por quê? Primeiro, porque não era uma coisa comum alguém pegar instrumentos e tocar rock na década de 60 na praça principal da cidade, né? Por conta própria. Entendeu? Ele fez uma gambiarra, ele ligou os equipamentos dele e da banda de maneira clandestina. Ele não tinha autorização para fazer isso. Segundo ponto, ele era negro. Entendeu? Ele era negro, né? Um negão, inclusive o apelido dele na época era Luiz Legão, né? Então, um cara negro ocupa uma praça na década de 60, a praça tradicional da cidade, para fazer um show de rock, né? E fecha com chave de ouro, né? Chave de ouro, porque em plena ditadura militar, você não poderia ter o nome de uma banda chamada Lúcia Lúcifer. Você imagine, nome da banda, Lúcia Lúcifer, né? Você imagina o quanto de transgressão que ele apresentou. E o arsenal de músicas que ele tinha na época e até a sua morte, ela fala muito sobre o cotidiano de Campos. Fala muito das vivências dele e dos amigos dele, da cidade dele. E ele migrava entre o rock
o samba, o ska, entendeu? O reggae, né? E o rock, que era a base, né? E com letras autorais. Ele dificilmente ele tocava a música de um artista que ele gostava muito, né? Ele até usava algumas camisas, né? E aí ele gravou um vinil, ele gravou um CD, né? E ele veio se projetando até 2010 com o falecimento dele, né? Que está fazendo 10 anos hoje. E a gente, assim, falou, como que a gente vai deixar um ícone, né, da cena musical, que inspirou muitas pessoas, inclusive, né? Ele influenciou muitas bandas em Campos na época, né? Hoje em Campos nós temos mais de 20 bandas, 30 bandas, eu não tenho um número exato. A última vez que eu contei, tinha uns 56 bandas. Né? A última vez que eu parei para contar, né? Então ele é responsável por uma cena ele era o cara que na corrida de 4, né? Ele pegou o bastão e foi repassando, né? Teve uma hora que ele teve que sair. Então eu entendi, juntamente com outros amigos, que a gente deveria criar uma homenagem a ele. E no dia do aniversário dele, né? Não na morte dele, mas no dia que ele nasceu. Ele nasceu no dia 6 de maio, né? E aí hoje a gente apresentou um projeto na Câmara de Vereadores para que fosse criado o Dia do Rock Goitacá, né? Uma referência à cidade, Dia do Rock Goitacá. E seria o 6 de maio, que é aniversário do Luiz Ribeiro. Isso foi aprovado em 2013, né? E a aprovação ela ocasionou em uma lei que prevê que a cidade, o poder público, tem que ajudar a fomentar o Dia do Rock, incentivar financeiramente, culturalmente nas escolas, falar sobre a cena musical de Campos, ressaltando o rock e o Luiz Ribeiro. Né? E isso não significa que eu, o Romualdo, né, até a Maria, se quiser, possam se juntar e fazer uma manifestação, né, na rua, na esquina da minha casa, aqui, no Dia do Rock. Né? Isso não está descartado. Né? Então, o Dia do Rock ele é muito importante, primeiro, porque pela homenagem ao Luiz Ribeiro. Segundo, que ele fala sobre, né, valorização da nossa cultura, a nossa música. Né? Aqui em Campos, nós temos muitos artistas, né, que já tiveram os seus trabalhos divulgados pelo mundo inteiro. Artistas que até já faleceram, né, mas que conseguiram gravar discos, mandaram para fora do país, tocaram em bandas de renome. Né? Nós temos aqui artistas que escrevem muito bem, né, letras maravilhosas. Né? Aqui de Campos sai um celeiro muito forte de músicos, instrumentistas e letristas também. Né? Então, o Dia de Rock é o dia que a gente pede assim, ó, bandas, né, que tem o seu trabalho autoral, o Dia do Rock, se inscreva para tocar nesse dia. Né? Aí há um sorteio. Né? Hoje em Campos tem um coletivo que cuida disso, né? Que cuida para que haja para acontecer esse evento. E é um incentivo à cultura musical, da cena musical chamada rock dos Goitacá. Né? Esse é o papel do Dia do Rock. Né? E ele fomenta, né? Ele propõe. Eu mesmo, como professor, eu já levei dentro para minha escola artistas daqui de Campos para falar sobre suas músicas. Né? Falar sobre as músicas geralmente são de cotidiano. Falo sobre o dia a dia de um ser comum. Né? Então, os meus alunos, por exemplo, se identificaram com muitos. Primeiro, porque eram artistas que eram da cena rock, que é diferente do que a gente encontra em uma escola pública, né? Que a maioria gosta de funk, mas o novo, às vezes, encanta. Né? Então, alguns se encantaram com aquela de ter o rock. Né? Então, e eram, por exemplo, eu tive a certa preocupação de levar amigos nossos que são músicos, mas que são afrodescendentes, né? Não totalmente negros, mas afrodescendentes, né? E para conversar sobre eles. E assim, isso foi muito bom porque eles enxergaram que, não que eles gostavam, para decidir dia eles gostavam de rock, mas de que era necessário que eles escrevessem suas músicas, falar sobre isso. Então isso vai ajudar, por exemplo, na hora de fazer um Enem, fazer essas redações, né? O cara vai aprender a escrever. Né? Então, o Dia do Rock ele é maravilhoso nesse sentido, né? De que ele é uma ferramenta a mais para que a gente possa realmente falar sobre valorização da cultura, valorização da educação, né? E por aí vai. Acontece todo ano, o Dia do Rock? Sim. Todo ano tem esse evento? Onde? Na Praça do Liceu? Já aconteceu, assim, em 2014 foi na Praça do Liceu, 2015 foi no viaduto ali, você conhece aquele viaduto que é conhecido como o viaduto da Rosinha,
Aí uma quadra, já foi feita ali uma quadra. Já aconteceu na Casa de Cultura Vila Maria por dois anos consecutivos. E o último, que foi ontem, foi em 2018, aconteceu na Praça do Liceu. Né? Foi muito grande, foi muito bem feito, organizado. Existe um coletivo que cuida disso, né? Que tá lindo, entendeu? Nossa, muito legal. Aí as bandas são sorteadas, vocês não escolhem. Não, não. Eu participei do coletivo até 2017. Eu não faço mais parte do coletivo Resistência Goitacá. Mas não é uma briga, não é uma relação. Eu mesmo que resolvi sair, cuidar da minha vida, algumas coisas. Num momento eu precisava sair. E os meninos seguem um padrão que nós criamos lá atrás, que é de abrir inscrição pelas redes sociais para que as bandas possam se inscrever. Aí bandas de todos os segmentos vão ser escolhidas, né, vão ser sorteadas. Esse sorteio é aberto, em rede social, aberto, bem transparente. Né, e são uma média de 6 a 8 bandas que tocam nesse festival, que acontece geralmente de 2 da tarde até as 11, meia-noite, assim. Né. Mas é totalmente democrático nesse Muito conceito legal, muito de legal. participação. Né. E muito bom. E aí as vertentes são E mais assim, engraçadas. Acontece todas as vertentes, né? Tem do classic rock ao punk, ao death metal, entendeu? Blues nem tanto, mas a maioria são de bandas que mostram seu material autoral, principalmente isso, que é o que é valorizado nesse contexto aí para participar. Né? A ferramenta principal é essa: incentivar as bandas a apresentar suas músicas autorais, né? Um Pink Floyd pode surgir de campo uma hora dessa, né? Pink Floyd, um Rolling Stones, né? Um Beatles, né? No passado nós sabemos que essas bandas foram ridicularizadas. Ah, que música é essa, né? Yellow Submarine, como é que você vai enxergar um negócio desse lá no passado, que aquilo hoje é um clássico, né? Então eu entendo que esse é o entendimento, né? eu acho muito importante realmente ter um incentivo, né? Porque às vezes você tem pessoas que têm essa habilidade, que se esforçam, se dedicam, mas falta um incentivo maior para que elas possam se dedicar mais, possam participar de uma banda, de um grupo, ou mostrar um pouco mais sobre o que elas sabem. E o que você, assim, deixaria de recado para essas pessoas que estão iniciando, mas que talvez faltam incentivo para elas poderem continuar? Porque provavelmente não é fácil. Eu não sou muito desse ramo, mas assim, eu imagino que não seja fácil. E o que você acha, assim, o que você diria para essas pessoas como incentivo para elas não desistirem? Bom, são duas coisas que são muito complexas, né? Eu, por exemplo, como eu disse, eu não sou músico, né? Não tenho não sei tocar palmas direito, não sei acompanhar direito para ter palmas assim, né? Romualdo, né? Então eu acho que se alguém chegasse me incentivando a ser músico, para fazer escrever letras de música, por exemplo, já tentei umas 2 vezes, sim, até funcionou direitinho, mas eu acho que só serve para mim, entendeu? As músicas. Agora, assim, eu tenho uma observação quanto à produção, né, de bandas. Acompanhei algumas, nascimento de algumas, né? E cito aqui bandas mais novas, né? E elas geralmente são feitas de pessoas que não sabem tocar direito, mas se lançam para tocar e se dedicam àquilo, né? É uma dedicação. Uns até se tornam experts. Eu tenho vários amigos que são músicos, que eu sou fã. Né? Eu posso citar aqui algumas bandas de amigos que estão nesse formato que eu falei com você, que no passado iniciaram de maneira artesanal, de maneira bem amadora, né? Sem nenhuma pretensão, e hoje são músicos excelentes aqui em Campos. Né? Músicos que eu digo assim, bandas excelentes que mostram o potencial. Né? Não à toa, em Campos tem o IFE Campos tem, né, um curso dedicado à música. Né? Então, isso significa que tem um mercado. Né? Então, o que eu diria hoje para bandas, pessoas e bandas que estão se lançando agora, né, que é dedicação e muita fé, entendeu? Muita fé. Porque ser um bom músico, né, ser um bom músico não te dá, né,
a certeza de que você vai ser o próximo guitarrista do mundo, melhor do mundo. Eu acho que isso é uma junção de elementos. A fé que eu digo não é uma fé divina, né? Não é uma fé, não. É a fé de que isso vai dar certo, né? Isso vai dar certo. A dedicação, né? A relação, se deixar ouvir, né? Eu falo até pra gente, né? Pra gente ver que não sei você se você é música, né? Toca alguma coisa, né? Mas o meu maior instrumento é o ouvido. Né? O meu maior instrumento é o ouvido. Eu adoro ouvir coisas diferentes. Eu acho que eu passo 24 horas, praticamente, se eu deixar, né, ouvindo todos os tipos de música, né? Nacionais, internacionais, né? Eruditos, ditos populares, né? E, assim, tem alguns que eu não consigo manter na minha relação de grande de elemento que vai ficar na minha casa tocando todo dia, entendeu? Por exemplo, os ritos populares hoje que tocam no rádio, em rádios populares, eu não consigo ouvir na minha casa. Mas já ouvi profissionalmente. E tenho opinião quanto a isso, né? Então, e geralmente, os caras que tocam nessas bandas aí são caras magníficos, né? Em Campos, por exemplo, nós tínhamos um artista que ele tocou com o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, tecladista, baterista, toca muito. E é um fenômeno, tá? Um cara muito bom. Foi selecionado pela produção do Roberto Carlos para tocar com ele por muitos, muitos, muitos anos. Né? Então, assim, não é qualquer um que vai tocar com o Roberto Carlos. Né? Com o Tim Maia, né? Tocar com o Tim Maia, se estivesse vivo hoje, né? Não é qualquer um que tocaria com o Tim Maia. Né? Então, isso é o quê? Isso é dedicação, fé mesmo, de que vai dar certo, né? E se deixar entender o mercado, né? Buscar o seu espaço. Eu não estou falando que ele tem que se adaptar, ele tem que ser a cópia do Rolling Stones, tem que ser a cópia da banda famosa do momento. Né? É o contrário. Ele tem que ser bom no que ele faz. Né? Eu aqui em Campos eu sou fã de algumas bandas, né? E de amigos que são dessas bandas, e acompanhei muito o trabalho deles, já incentivei, já produzi algumas bandas aqui em termos de festival, de eventos, assim. E o que eu sempre enxerguei foi isso, a naturalidade, a dedicação e a fé, né, de que vai dar certo. Né? Então, isso para mim é o que eu acho importante de alguém que se propõe a ser músico hoje, não só em Campos, né, mas em qualquer lugar do mundo. Lutar, o que a gente estava falando também, né? Lutar um pouco pela identidade do lugar, de colocar um pouco de si naquilo que você faz e acaba que aquilo se torna a identidade do lugar. Isso é incrível, né? Essa é a base. Exatamente. Quem sabe daqui uns dias Campos já não fica conhecido como a cidade do rock. O rock Goitacá atinge, como você falou do Jazz e Blues em Rio das Ostras, né? Eu acho que o caminho é um pouco da população reconhecer a importância disso também para a cidade, para o município. E lutando aos pouquinhos, com tijolinho, né? Chegar lá. Isso. Tudo bem que eu vou interromper nesse ponto, de que o poder público ele tem participação nisso também. Se você encontra um governo que quer te cobrar taxa para você fazer um evento na praça, evento de cunho popular, né? E popular que eu digo assim, de manifestação cultural, né? Esse evento está fadado a acabar, entendeu? Porque, infelizmente, uma corda de violão é caro. Parece que não, mas é caro. Um concerto de qualquer instrumento, ele custa caro, e tem que se pagar por isso. E o músico, muitas vezes, né, ele é músico, ou vive disso, né, ou é de outro segmento, mas ele tem que desviar o dinheiro que é de um segmento dele, como o meu caso, professor, e jogar o dinheiro num seu instrumento para talvez acontecer. Um equipamento de som para uma banda tocar não é barato. Não é barato. Então, aí que entra o poder público. Aí que entra o poder público. Mas qual é a visão? Não é a visão de que o poder público tem que dar, né? Porque parece que o dinheiro é do prefeito, do vereador, e que ele está por dar ajuda. Não é ajuda, não, cara. É política pública. É voltada realmente para ser uma economia, ser um sistema econômico. A cultura não é um elemento simplesmente voltado para
a entretenimento, que são coisas diferentes. Cultura e entretenimento. Entretenimento, você pode até falar, botei um karaokê lá para a galera cantar. Né? É diferente de cultura, que é você manter vivo aquele segmento. Rio das Ostras deu certo por isso, que é gestão voltada para o pensamento econômico-cultural. Entendeu? O pensamento de um festival musical como é o de Rio das Ostras é um pensamento multicultural. Ele envolve todo mundo. Ele envolve todos os segmentos de uma sociedade. Né? Você movimenta financeiramente, você movimenta o turismo, você movimenta a educação, né? Porque você conversa com qualquer pessoa da população que mora naquela região e ela sabe explicar por que existe o Festival de Rio das Ostras, como é que ele é, os dias, o funcionamento. Então é um elemento social, político e econômico e que mexe com todo mundo, né? E principalmente com a educação. Sim, com certeza. Eu queria te agradecer pela sua participação aqui com a gente hoje. Tenho certeza que o pessoal gostou muito, principalmente pelos comentários aqui. Inclusive estão com saudade do festival, estão querendo que essa pandemia passe logo, né, para esses movimentos voltarem a acontecer. E com certeza vão voltar a acontecer, né? E Nossa, com muito mais força. Tem muita coisa, eu acho. A pandemia, ela virou o mundo de cabeça para baixo, né? Virou a cabeça, somente eu que sou... eu não aguento mais ficar em casa, né? Não aguento mais. Mas como eu moro assim com minha mãe, né, e tem que ter um certo cuidado com essa relação, então assim, dificilmente eu vou à rua. Mas o meu maior desejo hoje, né, é que tudo volte ao normal e que realmente não só um festival, mas nós possamos ter um festival por dia, como é o carnaval, né? Não são 5 dias de folia, 7 dias de folia, então vamos fazer não só um festival. Quem estiver pedindo esse festival, entenda que se depender de mim, a gente faz uma semana, 30 dias de festival, né, para se aglomerar bastante, se abraçar bastante, né, falar, conversar com o teu próximo, né, que é isso que nos faz sorrir, né, que vale um pouco da vida, né, que, como eu disse lá no início da nossa conversa, né, a praça foi criada para quê? Né? Para isso, né, para aglomerar as pessoas, para puro lazer, para a gente possa conversar, a gente possa comer, possa beber, entendeu? E ouvir coisas da nossa terra, né, eu acho que é isso, né, que eu penso e que, se Deus quiser, vai passar, nós vamos virar esse jogo aí. Vai ser. Então tá bom, muito obrigada mais uma vez. Toda sexta a gente está tendo entrevista, né, com pessoas daqui de Campos. Então, se você quiser nos acompanhar, quarta a gente tem entrevista com pessoas de outras cidades, de outros estados, para falar mais especificamente sobre experiência com paisagismo. E sexta a gente está trazendo pessoas da cidade para poder falar um pouco mais sobre a história e a cultura do município. Então, está convidado para continuar acompanhando nossas lives, tá bom? Obrigado pelo convite. Obrigado. Acho que caiu aí, né? Voltou. A internet caiu e voltou. Beleza. Querida, muito obrigado. Então é isso, muito obrigada. Obrigado a vocês aí. Como eu disse, acho que não deu para ouvir, né? Mas esse bate-papo nosso que mostrou o quanto vocês da área de urbanismo, arquitetura, né, tem essa preocupação com o humano, né?
Muito obrigado mesmo pelo convite. Com certeza. Espero que o encontro seja maravilhoso para vocês. Se precisar da nossa ajuda, estamos aí. Caso contrário, a gente se vê na próxima praça aí, se Deus quiser, entendeu? Celebrando a vida, tá bom? Muito obrigado, Maria. Com certeza. Obrigada a você. Tchau, gente. Boa noite.